Ainda precisamos pontuar algumas coisas do versículo 16 do capítulo 1 do Evangelho segundo Mateus. A primeira diz respeito à paternidade de São José. Quem foi o pai de São José na versão de Mateus e quem foi o pai de São José na versão de São Lucas? Primeiro, Mateus. Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Agora vamos ver na versão de São Lucas quem é o pai de São José. Está aparecendo aí na tela do seu computador, televisor ou celular. Quando Jesus começou o seu ministério, tinha cerca de 30 anos e era tido por filho de José, filho de Eli, filho de Matate. Na versão de São Mateus, o pai de São José é Jacó. Na versão de São Lucas, o pai de São José se chama Eli. Vejamos a explicação que Santo Agostinho dá a esse aparente imbróglio. Na sua obra sobre o consenso dos evangelistas, ele diz o seguinte: pela genealogia carnal, relatada por Mateus, vemos que o Filho de Deus foi feito homem por nós. Lucas nos mostra suficientemente a razão pela qual chama José filho de Eli, pois José foi adotado por Eli. A explicação de Eusébio de Cesareia e também São Jerônimo, que já vimos nos programas anteriores, é muito simples. Eram dois irmãos, o mais velho se casou, teve um filho chamado José, ele morreu e depois, segundo as leis judaicas, o seu irmão, o que ficou, o mais velho, devia se casar com a viúva. E assim, o filho daquele que morreu, com ela com quem ele se casou, passa a ser seu filho. Portanto, Santo Agostinho opina que Eli foi adotado, José foi adotado por Eli, o que supõe, na visão de Santo Agostinho, que Jacó era mais velho e Eli era o seu irmão mais novo. Com a morte de Jacó, Eli se casou com a esposa de Jacó, que ficara viúva. Agora vamos à questão da palavra esposo, porque em Mateus, capítulo 1, versículo 16, José é chamado de esposo de Maria. São Jerônimo, no seu comentário a esse versículo, vai dizer o seguinte, vai fazer uma advertência muito interessante, muito oportuna. Eila, quando ouvires a palavra esposo, que não se introduza em ti a suspeita de que tinham tido conjunção carnal, mas lembra-te do costume das Escrituras, segundo o qual as mulheres prometidas em casamento são chamadas esposas e os homens prometidos em casamento, esposos. Então, o que nós chamamos hoje de noivos, na língua hebraica, nos costumes hebraicos, já eram tratados como esposos. Mas noivo não fazia sexo com noiva, nem vice-versa. Isso é uma deturpação própria dos tempos atuais, ou de uns tempos para cá. E dizer que é esposo não significa dizer que já estão convivendo em conúbio, em consórcio carnal, absolutamente. Maria Santíssima era, quando ficou grávida de Nosso Senhor, prometida em casamento. Mas, na mentalidade judaica, dado que o esponsal é um compromisso solene assumido entre os familiares, já eram esposos.